Bom, seja bem-vindo ao nosso, acho que terceiro vídeo. A gente acabou de fazer o lançamento da nossa estrutura em aço, tá? Então, na verdade, é uma estrutura mista de aço com vigas e pilares de aço, com uma laje de concreto armado de 10 centímetros. Tá bem? Eu vou salvar o modelo, vou fechar. Bom, aqui, pessoal, então já está a nossa estrutura lançada no TQS. Nós faremos o processamento dela aqui rapidamente. Então, vou clicar aqui em processamento global, tudo bem? Para essa análise, eu somente farei análise de esforços. Mas antes disso, só para lembrar, a gente não inseriu ventos, tá? Então, só para lembrar, clique aqui em edifícios, põe em editar. Eu vou lá agora em cargas e aqui vento. Lembra que nós havíamos apagado as combinações de vento? Iremos inserir elas de volta, tá? E aqui, agora que a gente lançou a estrutura, eu falo disso lá no curso de TQS, vou fazer o cálculo dos coeficientes de arrasto com base na geometria da edificação. Aqui em Brasília nós temos ventos de baixa turbulência, mas isso aí varia, né, de acordo com o tamanho da cidade, da região, enfim. Vou botar aqui o ábaco de baixa turbulência, vou clicar aqui para estimar. Aqui ele estima, né, a dimensão da estrutura já com o seu modelo. Aqui eu vou pedir para ele calcular. Então ele já calculou os coeficientes de arrasto com base nesse ábaco e com base na geometria da sua edificação. Clico em OK, ele já transporta, tá? Então isso aqui é um recurso muito bacana do TQS. Pronto, agora que o vento está habilitado, eu só verifico se os pilares realmente foram lançados para receber vento. Então, vamos ver aqui como é que eles estão. Seleciono todos, clico em propriedades, modelo, todos eles recebem vento. Tá ok, então. Deixa eu salvar aqui o modelo. Perfeito. Bom, vamos lá. Processamento, somente esforços. E antes de você mandar processar a estrutura, pessoal, clique aqui, ó. Estruturas metálicas e mistas, né? Elementos metálicos. Clica OK. Pronto. Neste momento, o que o TQS vai fazer, né? Ele vai pegar essa nossa estrutura, fazer um modelo reticular, né, ou seja, um modelo de barrinha, em que ele discretiza todos esses elementos em vigas e pilares em elementos de barra. E o que ele faz com as lajes, né? Ele pega as lajes de concreto armado e ele faz uma malha de elementos, né? É o que a gente chama o método da grelha. Então ele divide a laje em vários elementos de grelha. Aqui não deu erro grave nenhum, como a gente esperava. Vou mostrar aqui para vocês o elemento de grelha, ó, tá bem? Aqui a gente pode pré-definir isso no TQS, eu falo disso no curso de lajes protendidas, mas o espaçamento dessa grelha a gente pode definir. E como eu botei o pilar numa coordenada 0, 0, ele vai fazer a malha a partir disso, por isso que a nossa malha ficou bem feita, tá bem? Então a primeira coisa que nós faremos, pessoal, quando nós clicamos aqui no pórtico, verificar a estabilidade global sempre da estrutura, né? Como uma estrutura muito baixa, né? Ela está com uma boa estabilidade, tá? Isso a gente comenta um pouquinho lá no curso. E aqui, estado do limite de serviço, nós conseguimos ver aqui, por exemplo, por ação de vento, deslocamento da estrutura, né? Obviamente, essa deformação está exagerada, tá? Então, tá aqui, né? Então, a estrutura é bem tranquila, né? De um lado, de outro, bacana, tá? E para nós vermos também as flechas, como esse daqui é o modelo 4 de dimensionamento, as lajes são calculadas isoladamente do pórtico. Esse modelo a gente comenta lá no curso também de TQS básico, mas depende de cada aplicação, tudo bem? Mas é um modelo muito bom. Então aqui, para nós vermos as flechas das lajes, botamos aqui estado limite, combinação permanente e deslocamentos, tá? Então aqui, para essa característica aqui, a gente está tendo uma flecha relativamente grande, tá? Se a gente botar aquele L sobre 250, tem 400 centímetros, dividido sobre 250, nós podíamos ter uma flecha de até 1,6 centímetros, tá? Então aqui nós não iremos tratar esse problema aqui, mas precisaria-se ou aumentar o tamanho, né, do pano de laje, a espessura dele, ou aumentar também, na verdade, mudar o tipo de sistema de piso, tá? Ao invés de utilizar uma laje maciça, talvez utilizar uma laje nervurada, exemplo, tá bem? Logicamente que a flecha imediata, ela é menor, porque não tem a fluência associada, tá? Mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: vou mostrar aqui em parâmetros de visualização, vamos eliminar as barras das lajes, tá? Então, se nós formos observar apenas as deformações da viga, a viga ali está em torno de 1,2 centímetros de deformação, tá? Isso daqui varia com várias coisas. Primeiro, a carga, a seção do perfil, ou o tipo de rotulação. Isso aqui era a próxima coisa que eu gostaria de falar, tá? Neste modelo, pessoal, observe que
as nossas ligações, elas estão engastadas no pilar. Tem um pouco de momento negativo aqui, muito pequeno, tá? Mas ainda assim é um engaste. Então, se a gente mudar esse tipo de ligação, nós teremos ali uma viga que vai apresentar maior deformação e maiores momentos positivos, né? Se a gente rotular ali as ligações, tá? Ah, mas professor Yuri, qual que é o tipo de rotulação que a gente utiliza, né? Qual é o tipo de ligação que a gente utiliza em estruturas metálicas? Bom, isso também pode variar um pouco, né, na nossa. Deixa eu ver aqui. Bom, em estruturas metálicas, pessoal, o tipo de ligação sempre vai estar associada, né? A capacidade daquela ligação de absorver ou não momentos vai estar sempre associada com o tipo de conexão que a gente vai estar adotando entre os perfis. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma aqui, tá? Então, o que que acontece? Uma estrutura metálica, ela nunca será 100% rígida, ou seja, o modelo, né, os pilares e vigas que vão estar ali no seu modelo estrutural, elas todas vão rotacionar juntas, tá? Ou seja, uma ligação perfeitamente rígida. Aqui, quando a rotulação não existe, os momentos são transferidos, né, de elemento por elemento. Caso você tenha uma ligação que ela é completamente flexível, então você não tem, né, a rotação de todos os elementos, ela é indeferida, né, ou seja, você tem uma rotação ali, disponível, então a viga ela se deforma e o pilar não. Então aqui você não tem transferência de momento. Tá? Em estruturas metálicas não é nem 100% perfeita, nem 100% rígida. A gente trabalha ali com uma semi-rigidez, tudo bem? Logicamente que isso aqui vai estar em função do carregamento e da plastificação da ligação, tá? Então, se você tem uma ligação extremamente rígida e ela começa a ser solicitada muito, 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 ela eventualmente vai plastificar e vai rotacionar, tá? Então, isso aí também vai estar de acordo com o nível de solicitação do elemento, tudo bem? Então, em estruturas metálicas, o que que nós projetistas fazemos? Eu, particularmente. Eu sempre dimensiono estruturas metálicas como sendo todas 100% rótulas, tá? Que é o pior cenário, o seu porte que fica mais flexível, a gente já vai falar sobre isso. E depois a gente dimensiona as ligações ali com um certo grau de rigidez, tá? Ou seja, você dimensiona o pórtico para se deformar mais, consequentemente você vai ter maiores esforços, né, de segunda ordem, etc. E nas ligações depois você calcula com certa rigidez, que aí você vai estar sendo um pouco conservador, tá bem? Mas isso aqui tem que ter certo cuidado. Bom, vamos avançar ali. Tá bom? Então essa é uma situação. Vou fechar aqui o nosso pórtico. Como eu falei, nós não vamos estar trabalhando um pouquinho com a laje, enfim. E aqui, pessoal, é a parte bacana. Quando a gente abre aqui o pavimento cobertura e clica em vigas, ele já detectou ali pelo Metal Check os perfis que estão sendo utilizados, tá? Então já tem aqui os comprimentos dos perfis, o peso total de cada perfil. Uma vez que a gente fez isso, a gente vai habilitar aqui, ó, Metal Check. Essa parte é muito legal. Clica, Leandro. Clique em sim. Tá? O que que é esse Metal Check? O Metal Check, ele faz a verificação, tá, do perfil quanto às suas solicitações. Vou ampliar aqui essa aba. Então, por exemplo, aqui a viga 1, que é aquela viga que estava na horizontal de 600 centímetros, quando eu clico nela aqui em editar, olha que legal isso. Ele vai mostrar o nome da viga, o comprimento dela, as informações geométricas da seção e aqui do lado os esforços que o perfil foi verificado. Tá? Por isso que se chama Metal Check. O check, em termo inglês, significa verificar, tá? Ou checagem, né, como a gente fala. E aqui eu posso verificar, para cada tipo de combinação, como que tá as solicitações, tá? E as capacidades. Ali era 9, eu acho, então, que era o pior, né? Aqui é o momento no eixo Z, aqui o cortante, a gente tem aqui o esforço normal, aqui a deformação do perfil, tá? A gente botou ali era 1.2, aqui está 1.4, porque ele está considerando aqui neste modelo uma ligação parcialmente engastada, enfim, tá? Então isso aqui é uma coisa muito legal. Agora aqui, ó, clicando nessa aba, a gente aumenta e a gente consegue verificar todas os parâmetros de entrada para ele fazer o cálculo dessa seção, tudo bem? Então aqui, para o esforço axial, a gente tem aqui o esforço axial solicitante, então esse perfil está solicitado em 6,7 kN, ou 670 quilos, né, de esforço axial, e a resistência, NR, seria a resistência axial do perfil, 69, tá? Kilonewton, ou seja, 6,9 toneladas. Então é quase 1 para 10, então 10% aqui. Então esse cálculo é muito bem feito, né, e é interessante. Aqui são os coeficientes que ele utiliza para o cálculo.
Então, o comprimento nos três eixos, tá? Esse QA e QS são os coeficientes relacionados à flambagem local, tá? Aqui esse NE de x, y, z são as cargas axiais de Euler também. E aqui também você tem a esbeltez, e aqui o coeficiente, acho que esse x estilizado, ele representa um pouquinho do coeficiente de flambagem, tá? Ou seja, é um perfil curto, né? Então ele tá bem, tem bastante resistência. E aqui o momento fletor, né? Então a nossa resistência à flexão. Né? Então isso aqui é muito legal. O que está em vermelho ao redor é resistência à flexão do perfil. O que está em azul é o momento solicitante. Então aqui a gente pode observar o seguinte: o momento solicitante no eixo principal está dando quase 43 kN por metro, sendo que o momento resistente é 27. Ou seja, quase 2 para 1, ou seja, 150%. Tudo bem? O outro é na outra direção. Ou seja, esse perfil aqui, pessoal, ele não passou no critério de flexão. Percebeu? Ou seja, a carga que a gente está botando em cima desse perfil não foi o suficiente. Isso foi de propósito, né? Vou mostrar para vocês como que o TQS vai fazer o pré-dimensionamento com base nisso, tá? Mas isso aqui é uma das partes do pré-dimensionamento que a gente verifica, tudo bem? Aqui a gente também tem, ó, o CB, que é aquele coeficiente que vai estar associado à não uniformidade dos diagramas de momento fletor. O que é isso, Yuri? É isso daqui, tá? Isso aqui, pessoal, é uma apostila que eu disponibilizo para os meus alunos, tá? Isso daqui vai estar indo junto com a planilha de Excel e outros materiais, para quem quiser. Eu falo isso ao final dessa série, para quem quiser comprar esse material, material muito bacana. Eu mesmo desenvolvi, são as minhas anotações, são os meus desenhos, enfim. Então aqui é só para vocês saberem. Esse coeficiente CB ele é um fator de modificação, ou seja, esse MP aqui é o momento plástico da seção. Então MR é o momento resistente e esse lambda aqui seria a esbeltez da seção, tá? Perdão, a esbeltez do perfil. Então o perfil, pessoal, ele vai ter ali, se perfis muito curtos, eles vão ter o momento resistente equivalente ao momento plástico. À medida que eu vou aumentando o comprimento do perfil e não tem um travamento, a resistência dele vai caindo, tá? É o que a gente vê na parte de dimensionamento de estruturas metálicas, que é esse material aqui, tá bem? Então esse material é o que eu desenvolvi para os meus alunos, e a gente tem aqui basicamente as zonas de dimensionamento, tá? Cada uma delas está bem descrita, né? Enfim. Ou seja, então voltando ali, se você tem um momento fletor que ele é uniforme, né? Ou seja, um momento fletor constante, que na realidade ele não existe muito bem, mas enfim, a gente tem praticamente 100% do momento resistente. Se o diagrama de momento solicitante da viga ele não é uniforme, ou seja, pode ser uma parábola, um trapézio, um triângulo, enfim, varia. Se ele variar isso, ele vai dar um fenômeno de ganho de resistência, tá? Então esse coeficiente CB ele aumenta, e ele é calculado com base, né, nessa equação, que está em função do momento solicitante da peça, tá? Então isso aí tudo tem nessa apostila, que eu chamo ela de manual. Eu trago para aula dos meus alunos, peço para eles imprimirem, enfim. Então tem todas as equações normativas, os estados de limites. Isso daqui é uma, né, delas. A gente tem aqui. Essa aqui do manual é a seção unidade 5, tá? Dimensionamento da flexão. Mas eu tenho aqui com todas, eu tenho aqui anotações de tração, conectores, soldas, anotações de compressão, cisalhamento, flexão e vigas mistas. Então tá muito legal esse material, né? Clica, por exemplo, 2 vezes nela, tem lá uma descrição, né? Isso aqui é só para vigas mistas, exemplo. Explicando o que são vigas mistas, né? Aí depois vem as vantagens, como que funciona a ação delas, daqui a gente já vai falar. E as equações normativas, né? E geralmente todas elas vêm com exemplos de cálculo, de onde foi tirado na norma, enfim. Então é um material bem bacana que os meus alunos acabam gostando e a gente usa para eles para isso. Bom, então aqui na frente, só para se saber, né? As vigas metálicas, elas são dimensionadas para basicamente suportarem 3 estados limites. Tem-se a flexão lateral por torção. Isso aqui é uma isso aqui é uma dos estados limites, ou seja, para vigas muito esbeltas, a seção ela rotaciona, que a gente chama de flambagem lateral por torção, tá? Nós também temos ali outros estados limites, que seria a flambagem local da mesa e flambagem local da alma. Esse vídeo não é para ser uma aula de dimensionamento de estruturas metálicas, mas eu gosto de mostrar só isso aqui para os alunos, para dar um pouquinho, né, de orientação.
Isso aqui é um exemplo sobre como que funciona a flambagem, local da alma ou flambagem local da mesa, são 2 estados limites. Então esse professor, ele é um professor de mecânica, esse vídeo está em inglês, quem quiser depois ouvir, ver, eu disponibilizo no link. Mas ele está mostrando como que um perfil, que fica sujeito à compressão, por exemplo, como que ele reage. Então aqui a gente tem um perfil relativamente fino, o professor ele vai botar uma carga, ó, e o perfil já flamba localmente, observe, tudo bem? Então o perfil ele tem certa resistência, mas quando a gente ultrapassa, a capacidade, do perfil, ele pode, né, romper por isso. Então aqui ele no perfil ele não rompe, né, mas ele falha nos critérios normativos, e aqui ele teve uma flambagem local. Aí olha que bacana, né, depois ele vai trocar e botar um perfil mais fino, com a mesma carga, ele sobrevive. Só que olha que interessante, depois o professor ele vai lá e toca, ele aplica uma carga horizontal, ó, e o perfil ele vai acabar, flambando também. Mas olha como é que a ação é imediata, observe. Então o perfil resistiu, aí ele vai tocar, pronto. Observaram? Ou seja, é interessante, né, então quando o perfil está praticamente 100% de capacidade, qualquer provocação ele provoca, né, a falha. A falha seria ultrapassar a capacidade dele, né, mas aí é outro estado limite que a gente fala, né, tá bem? Bom, então tá aqui, né, flambagem local da mesa, flambagem local da alma, flambagem local por torção, tá? Flambagem lateral por torção, desculpa. Tá aqui os índices normativos que a gente utiliza para verificar esses critérios, né. E aqui, logicamente, né, flambagem local a flambagem lateral, flambagem lateral por torção, tá? Que é o estado limite aqui. Então, você tem um momento ali de 27, que seria um momento resistente, tá? E o momento que a gente calculou ali, que seria 42, ultrapassa, tá? Professor Yuri, como que a gente pode combater isso? Bom, de duas formas. Podemos escolher uma seção menos esbelta, tá bem? Então, posso ver aqui no TQS, habilitar os perfis W e barra HP da ação, e eu posso escolher aqui um perfil qualquer, sei lá, a gente escolheu ali o perfil 310, né? Eu posso vir aqui 310.32. Pronto. Quando a gente seleciona, ele recalcula com base nas solicitações do pórtico, tá? Então vou pegar o próximo, ó. Pronto. Tá, então o perfil W310 por 38 seria o perfil, dentre esses perfis de W310 que a gente está avaliando, seria o mais indicado para essa situação. Tudo bem? Ele não recalcula as flechas, tá? Porque ele parte do outro processamento, a gente teria que reprocessar o pórtico, tá. E aqui, eu vou botar aqui só para vocês verem o que que é legal do TQS. Vou pedir para ele pré-dimensionar. Tchim, 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 pronto. Ele pré-dimensionou um perfil, dentro dos perfis W, o melhor para resistir essa solicitação. Ah, vou pegar ali do W310, a seção 310, exemplo. Pré-dimensionar. Pronto, ele escolhe ele voltou de novo no W150, tá. Então ele escolheu o perfil mais leve para aplicação. Lembrando que não necessariamente, como eu falei no início do vídeo, o perfil mais leve é o melhor perfil, tá. Eu vou botar aqui o W310 por 32 mesmo, tá. Não, é o 38, pronto. Vou utilizar esse. Eu volto e ele já troca, ó, 310 por 38 em vez do 28. Vou fazer a mesma coisa no de baixo. Vou selecionar ali na tabela Gerdau o 310 por 38. Pronto. Beleza? E o que que é legal aqui, pessoal, no TQS, ó, agora os perfis eles já passaram, né, em critério de resistência. Quando você clica criar relatório, ele vai pedir para salvar, eu vou pedir para guardar. Pronto. Uma vez que ele guarda, pessoal, o TQS ele gera um relatório em Word, ó, observe, de todas as verificações que ele faz para cada viga, tá? Como tem 4 vigas, ele fez verificação para 4. De todos os estados limites, olha que bacana, né? Isso aqui é muito legal do TQS, gente, sério, muito bacana. Então, se você quiser criar um relatório depois, você pode. Vou clicar aqui em salvar. Pronto, fechar. E sim, pronto. Ele já atualizou no Metal Check, depois a gente vai incorporar. E a mesma coisa é verdadeira para pilares. Eu clico em pilares, pessoal, e tá aqui, ó. Ele já botou as seções dos pilares. Vou clicar aqui em Metal Check, clicar em sim. Ele vai abrir também a mesma janela para as colunas. Então as colunas aqui todas passaram, tá vendo? Vou clicar aqui em editar. E aqui as mesmas verificações, ó. Força normal, tá? Tem um momento fletor, e assim vai indo. Tudo bem? Então aqui é a mesma característica para cada combinação, etc.
Você também pode mudar tipo de vinculação aqui, então tem o coeficiente de flambagem do perfil, você pode mudar isso se você desejar, lembrando que isso daqui é do assunto de estruturas metálicas, né, que você vê, e a gente não vai estar discutindo isso, mas esse aqui é um exemplo, tá bem? Não vou alterar porque já está tudo pronto, vou só fechar. Não precisa salvar. Tá? E aí, pessoal, para finalizar esse vídeo, eu vou clicar agora de novo no modelo estrutural. E olha que legal, né? Eu vou vir aqui em vigas, eu vou importar as informações que a gente fez ali do Metal Check para cá. Observe, a gente estava com o perfil W310 por 28. Recalculamos lá no Metal Check, vimos que teria um W310 por 38. Eu venho aqui Metal Check e importar. Pronto, ele já importou novamente essas informações. Tá, então ele jogou ali de novo uma viga que era aquela que a gente atualizou. Ou seja, isso é uma coisa muito legal do TQS. Deixa eu salvar. Vamos ver aqui o 3D. Logicamente, a gente tem um perfil ali um pouquinho maior na lateral, ó. Ele é um pouquinho mais grosso, tá? E vamos ver se ele encaixa ali também, ó. Ele consegue encaixar aqui sem problema, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Não, tá certo. Engraçado. Tem uma linha atrás dele. Não, tá certinho. Ó, tem pouquinho espaço aqui para fazer solda, encaixe, enfim, então isso aqui tem que ter atenção. Tá? Vou salvar, fechar, vou mandar ele processar de novo e eu vou interromper o vídeo aqui para não ficar muito longo.